Oi, meu nome é Milena Campos, eu sou caloura em medicina e eu queria falar um pouquinho sobre como foi o meu processo até a aprovação. Bom, primeiro de tudo, eu fui aprovada no meu primeiro ano de cursinho, basicamente, porque eu tive o meu terceiro ano de ensino médio de 2021. Aí em 2022 eu fiz esse Enem que me levou à aprovação. Em 2023 eu fui aprovada. No entanto, eu ainda não comecei as aulas, só vou começar lá pelo dia 31 de julho. Bom, eu iniciei esse processo de me preparar e estudar para o vestibular no segundo ano do ensino médio, porque medicina foi algo que eu sempre quis, eu sempre imaginei. Então, eu já comecei a me preparar desde cedo, mas eu acho que não foi uma coisa que me ajudou muito. Esse ano não foi muito produtivo para minha aprovação, creio eu. Mas pode ser que tenha sido sim, porque foi um ano que eu não fiz redação praticamente. Eu só estudava humanas, química, física, tava longe. Matemática, eu assistia o máximo de aulas que tinha no meu cronograma do Descomplica, porque eu estudei pro Descomplica. Mas eu acho que esse ano foi produtivo, foi bom pra eu aprender a estudar sozinha em casa. Porque eu tava estudando da escola de manhã, à tarde eu estudava em casa com as videoaulas do Descomplica. Mas eu só assistia aula, eu não fazia questão nenhuma. Então eu não acho que foi um ano muito produtivo pra minha aprovação. Aí no terceiro ano... Ah, não. Primeiro, eu devo salientar que no segundo ano começou a pandemia. Então, eu só estudei pro vestibular, não estudei pra escola, porque não tinha aula. Eu não tive aula o ano inteiro. Tinha as aulas do Escola Paraná e só. E isso atrasou muito o meu desempenho. Eu não sabia nada de química básica, eu não sabia nada de física básica. Eu sabia até matemática sim. E humanas também, porque eu sempre tive afinidade. Biológicas, eu sabia uma noçãozinha básica, mas aquele conteúdo do segundo ano eu não estudei, porque o Escola Paraná não era bom. Eu fazia só as atividades da escola e pronto. E eu vou ser bem sincera, eu colava boa parte delas, eu não me lembro de nada que eu tenha aprendido. Então meu terceiro ano foi um ano de pegar tudo do zero, por isso que eu não considero muito o meu segundo ano nesse processo de aprovação. Aí no terceiro ano, quando começou o ano, eu sempre lidei com a depressão e a ansiedade. Então no início do meu terceiro ano eu lembro que eu não saía da minha cama. Tava muito, muito difícil pra estudar, então eu não estudava, eu não tava nem assistindo aula, porque no terceiro ano já começou o processo de Meet. A gente tinha as aulas como se fosse na escola, mas pelo Meet. E eu, no primeiro mês, eu lembro que eu quase não assisti nada, eu dormia muito, até que eu acordei pra vida e falei, não, pô, tem que ir atrás do meu sonho, porque ficar aqui deitada não vai adiantar. Então eu demorei um pouquinho, sim, pra começar a estudar de verdade. E é o que eu falo, estudar não é um processo, sabe? Por exemplo, não tô estudando, aí depois no dia seguinte já tô estudando 12 horas por dia, extremamente produtivo, não é assim que funciona. Então comecem aos poucos, não se crucifiquem por não conseguir 12 horas de uma vez, porque é uma coisa que vai com o tempo mesmo. E bom, no terceiro ano eu já comecei a pegar algumas dicas da Sarah Schomayer, do Método Questiona, e aí eu comecei a fazer questões, coisa que eu não fazia no meu segundo ano, coisa que mudou muito a minha vida. E eu comecei a pegar um pouquinho de química básica, eu peguei um pouquinho de física básica, matemática, mas física, tipo, eu não aprendi muito porque eu assistia a aula e eu não tava sentindo que tava aprendendo com as aulas. Mas sendo bem sincera com vocês, eu também acho que o meu terceiro ano não foi muito produtivo pra aprender química e física. Biologia, sim, eu aprendi muito de biologia. Tanto que isso deu uma aliviada no meu primeiro ano de cursinho. Mas o meu primeiro ano de cursinho... Ah, o terceiro ano também estudei bastante redação. Desse ano eu tirei 860 ou 880 ou alguma coisa assim. Acho que foi 860 que eu tirei na redação, que eu ainda acho que não foi uma nota muito boa. No entanto... Eu entendo porque eu tirei essa nota, porque realmente eu acho que eu aprendi muito mais a estrutura da redação a fundo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre a redação aqui pra vocês. E bom, eu não fui tão bem assim. A minha maior nota foi em redação e foi em matemática, porque matemática realmente eu fiz mais acertos do que em humanas, coisa que eu ia bem. Eu fiquei, cara, como que pode? Eu assisti muita aula de humanas e eu não fui bem. O que acontece? Eu fiquei muito decepcionada, porque, pô, eu estudava muito humanas, eu estudava muito linguagens, e mesmo assim, isso não foi o suficiente. Então, no final do ano, eu refleti, não, eu vou ter que ver uma forma, eu não quero nem ser aprovada agora, porque eu ia entrar na faculdade de medicina sem, sabe, ter noção de química básica, de física básica, essas noções que são importantes pra medicina, assim, querendo ou não. E eu falei, não sou digna de ser aprovada agora, porque, tipo, eu fiz o vestibular da UEL em março de 2022, que era o vestibular do ano anterior, pra já ingressar naquele ano.
porque deu uma atrasada por conta da pandemia, e eu falei, tá, faltou muito pouco pra eu ser aprovada nesse vestibular. Faltaram, 4 questões, mas, é bastante, mas ao mesmo tempo era pouco pra mim que tava, eu tava muito decepcionada, porque eu tive esse tempo do Enem, pro vestibular da UEL, onde eu tava no processo de mudar o meu estudo, mudar a forma que eu encarava meus estudos. Então, antes desse vestibular da UEL em 2022, eu entrei num cursinho que era a revisão da UEL, o cursinho da NeoDNA, que hoje em dia é o Fleming. Eu lembro que foi bem em conta esse cursinho, inclusive. E foi importante pra eu ver como que era a UEL. Eu entendi muito como era o formato do vestibular da UEL, porque até então minha meta era o vestibular da UEL, até eu ser aprovada aqui. Aí eu tô vendo meio que, tá, se Deus quiser assim, beleza, porque meu sonho sempre foi a UEL, mas eu tive que abdicar desse sonho. Enfim, eu tô acelerando a história, não era pra falar isso agora. Mas aí eu comecei a mudar muito meus estudos. Eu comecei a fazer as revisões globais, que pra quem não sabe, é porque eu acho que as pessoas não priorizam muito revisão. E quando priorizam, elas querem assistir aula ou quer fazer resumo, e isso não é revisão. Revisão é feita por questão. Porque você vai chegar na prova, você não vai fazer um resumo do assunto, você não vai assistir uma aula, você vai fazer questões. Então, certo de você revisar um conteúdo é por questões. Porque é isso que acontece, é uma boa parte das vezes que a gente erra uma questão de um assunto que a gente sabe, porque a gente não revisou o suficiente. Então, todos os dias eu fazia revisões globais, assim, de início, antes de fazer qualquer coisa dos estudos. Aí eu fazia de 10 a 50 questões. No final do ano, eu já tava fazendo 80 questões só de revisões. E isso que mudou muito a minha cara. Em física, eu já peguei outro método. Eu assistia as aulas e eu não sentia afinidade nenhuma. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu via aulas breves no YouTube, aulas curtinhas sobre o assunto, um resuminho mesmo. E pegava a questão. Eu errava as 10 primeiras questões. É humilhante? É, mas faz parte. Faz parte pra você decorar a fórmula. Porque aprender física não é ver a fórmula e anotar a fórmula em post-it. E, sabe, não. Você vai aprender a fórmula colocando ela na marra e fazendo questão. Mas eu também não fazia, 50 questões de física. Eu fazia 20 no máximo. E depois falava, tá, na minha próxima revisão global de física, eu revejo esse conteúdo que eu tô com dificuldade. Eu vou revendo até eu aprender. E eu aprendi física. Tanto que eu fechei física no vestibular da UFPR. Que foi, a matéria que eu mais fui bem. Mais que história, mais que sociologia, mais que toda a matéria que eu gostava muito. Física, eu fui muito bem. Eu fui bem também em química. 2 conteúdos que eu não sabia, porque foram os que eu mais priorizei. Os que eu mais fiz questões. Foi muito satisfatório. Eu não passei no UFPR, mas já foi satisfatório de ultrapassar essa barreira. Aí um erro que eu cometi no meu processo, que eu acho que teria me ajudado a passar na federal, que nem eu tava pretendendo pelo SISU, foi não ter priorizado muito as questões de matemática. Eu deveria ter feito mais, então a dica que eu dou pra vocês é priorizem muitas questões de matemática. Eu fazia, mas eu acho que eu deveria ter feito muito mais. Porque eu errei muita questão besta em matemática, que eu fico pensando, meu Deus, eu poderia ter tirado mais de 40. Porque eram conteúdos que eu sabia, mas eu errei por pura besteira. E é isso que acontece quando vocês não praticam. Se você assistir muita aula, é isso que vai acontecer. Você vai errar a questão que você sabe por besteira. Porque é isso que a prática te ajuda, a não errar por besteira mais. Enfim, aí o último vestibular que eu tive, eu fiz nesse ano a UFPR, a UEL do começo do ano. A UEL do começo do ano, a UniOeste, que foi em julho, que foi um vestibular também bem caótico que eu fiz, porque a UniOeste, eu não sei se ainda tá sendo assim, mas foi o dia inteirinho. E eu tive que viajar, de madrugada pra cidade, porque não teve aqui em Londrina. Aí depois teve a UFPR, que foi um mês antes do Enem. Aí sim teve o Enem. Eu caí no pior lugar possível naquele momento. Eu caí do lado do tiro de guerra durante aqueles protestos que houveram, durante aquele período. Então foi caótico, porque teve o dia inteiro de protesto em frente do local de prova. Em frente. Era grito, era carro de som, era tudo. E pediram pra eles parar e não pararam. Então foi caótico, eu fiquei nervosa. Eu fiz a redação querendo muito chorar, engolindo o choro, porque eu pensei, não dá. Eu não tô conseguindo me concentrar, porque eu sempre tive uma dificuldadezinha pra me concentrar. E a redação eu achava que eu ia muito mal. Eu dei enfoque nos indígenas, eu vi muita gente falando. Porque a redação, o tema da redação que eu fiz era sobre os povos tradicionais. E teve muita gente que falou que era tangenciar, que não era pra falar só sobre os indígenas, que eram pra incluir ribeirinhos e etc. E eu só falei sobre os indígenas porque é um assunto que eu tenho mais facilidade. Eu estudei muito mais sobre.
Então eu senti muito mais leveza falar sobre algo que eu sei. E é uma redação, e é uma dica pra redação que eu dou, assim, crucial pra qualquer um. Não vão falar algo que vocês não saibam, meu filho. Se você sabe pouco, já não coloca. Só fala algo que você tem certeza, porque você corre risco de perder ponto por besteira, por querer inventar. Não vale a pena perder ponto por besteira assim. Então, meu primeiro dia de prova foi bem caótico. Aí, o segundo dia eu nem queria voltar, eu tava muito triste, porque eu já pensei que eu tinha ido muito mal na redação, e a redação é o que tem mais peso. Aí, no meu segundo dia, teve mais grito ainda, e eu fiquei muito assustada, eu fiquei muito triste. E principalmente porque foi o segundo dia, tipo, meu primeiro Enem, o segundo dia eu fiz rápido, eu fui embora cedo. Aquele tava faltando, tipo, 10 minutos, eu tinha 10 questões. E, tipo, uma dica que eu vou dar pra vocês que ajuda muito nesse tempo. Não deixa pra fazer todas as questões no gabarito no final. Vai, por exemplo, eu já fiz 80% da prova, eu já passo pro gabarito, aí eu deixo aqueles 20% pra fazer depois. Isso me ajudou muito, eu acho que eu teria me, perdido questão à toa se eu tivesse feito isso, de deixar o gabarito inteiro pro final. Não façam isso, é perigoso. E, enfim, meu segundo dia foi meio tenso, e eu já tava estudando, tipo, tá bom, mais um ano de vestibular. Ou, não, agora foco na UEL, que vamos ver o que dá. Faltou poucas questões no ano passado, vamos ver agora. Aí a UEL foi de novo em março. Agora a UEL já mudou o calendário pra normal, vai ter em novembro, que eu não me engane. Aí foi em março e eu tive só pra UEL. Um erro que eu tive com a UEL, que eu não dou pra vocês, é que eu só comecei a estudar pra segunda fase da UEL quando eu passei pra segunda fase. Porque eu pensei, vai ser um mês só pra segunda fase. Vai ser fácil. Não é fácil. Então estudem a segunda fase da UEL. Outra dica que eu dou pra vocês também é que eu achava que Sociologia era fácil de tirar nota. Então, eu não priorizei tanto. E não é. Eu fui muito melhor em Química do que Sociologia. E eu sempre tive muita afinidade com Sociologia. Eu fiz até iniciação científica em Sociologia. Então eu sempre tive uma afinidade e eu perdi nota por besteira, por não ter priorizado. Então se vocês estão se preparando para o vestibular que tem fase discursiva, se preparem desde o começo do ano. Não façam como eu, que eu errei muito feio em ter deixado pro final. E bom, saiu o resultado da UEL, eu não tava esperançosa que eu fosse passar, porque eu fui muito mal em biologia, não caiu. Tipo, nos simulados eu tava sabendo tudo. Das provas antigas da UEL eram assuntos que eu sabia, mas chegou lá, eu não sei se foi o nervosismo, mas enfim, eu não consegui fazer em um tempo bom que nem eu fazia em casa, foi muito tenso, então eu já saí lá sem expectativa nenhuma de ser aprovada. No final das contas, eu fiquei, tipo, em 36 de 16 vagas. Só sei que eu fiquei... Não foi 36 de 16 vagas, não, foi menos. Porque eu fiquei em 11º da lista de espera. Eu não tenho esperança que essa fila de espera vá andar, porque a fila de espera ainda tá acontecendo, só teve a primeira convocação e a segunda. Mas eu acho que eu não vou ser aprovada, não. É muito difícil a UEL andar tanto assim, que nem ProUni e SISU. E aí... É claro, eu adiantei um pouquinho a história, porque, tipo, eu já tinha sido aprovada na PUC quando eu fiz a segunda fase da UEL. Então, fiz, com menos peso. Eu não fiz com tanta vontade, porque eu pensei, tá, e se for pra ser na PUC mesmo? Eu não tô gastando muita energia tentando a segunda fase da UEL. Então, acho que isso também influenciou muito pra eu não ter ido tão bem assim na segunda fase. Mas a dica que eu tenho pra vocês é trabalhem com o psicológico de vocês, principalmente porque nesse período... Vocês acham que eu estudei as 10 horas por dia, todos os dias? Não. Boa parte dos dias sim, mas teve dias que eu não estive bem. E aí eu... não tem adianta você estudar quando você não tá bem. Então tire pra descansar. Descanse, trabalhe psicológico, vá fazer exercícios. Não fique resumido ao vestibular. Vai viver a vida, porque a vida é muito curta pra você se resumir só uma prova. E bom, é a dica que eu dou pra vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa sobre o meu processo de estudo, meu processo até a aprovação, comentem aqui, curtam e compartilhem isso com amigos que estão passando pelo mesmo processo, precisam escutar algo assim. Um beijo!